Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Univem, Centro Universitário Eurípides de Marília. Breda Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, construindo futuros. E Produtiva. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. JDP Energia Solar. Transforme seu telhado em uma usina solar. Chalé Lanches, o melhor sabor da região. CM Seguros, seguro só com corretor de seguros. Azeitonapreta.com. Ferman, produtos que facilitam seu dia a dia. Centro Automotivo Porto Seguro Marília. Audioclean, porque ouvir bem é viver bem. Vidraçaria Amazonas, presente nos melhores projetos. Porte, uniformes corporativos. Rocha Contábil Marília. Pierucci Studio, produção musical e áudio publicitário. Matelar, confiança absoluta. JR Castro Serviços Automotivos. Cuidar bem do seu carro é só uma parte do nosso trabalho. Magnogás, revendedor autorizado com Cigás. Star LED, publicidade em LED. Sandrinho Games, venda e locação de games. Eficaz Consultoria. ZIF, no Esmeralda e Marília Shopping. Trem de carga volta a funcionar em nossa região. Anúncio foi feito pelos deputados estadual Reinaldo Augusto e o federal Henrico Missagi a políticos, empresários e convidados em nossa região. A renovação antecipada da concessão ferroviária da Malha Paulista foi aprovada pelo Tribunal de Contas da União. Com isso, serão prorrogados os ramais ferroviários Bauru, Marília, Panorama. Univem inaugura Polo EAD em Botucatu. Lançamento contou com a presença de autoridades locais, empresários, representantes do Parque Tecnológico de Botucatu, comunidade acadêmica e convidados. No quadro Café com Pipoca, Toshio Ito entrevista o contabilista Marcos Calil. Não saia daí, o Visão de Mercado está no ar. Empresários da nossa região estão esperançosos com a aprovação da renovação antecipada da concessão da Malha Paulista Ferroviária no trecho entre Bauru e Panorama. A aprovação aconteceu em Brasília no TCU, Tribunal de Contas da União, no último dia 27 de novembro. O anúncio está sendo feito pelos deputados estadual Reinaldo Augusto, que trabalha nesse projeto há 13 anos, e pelo deputado federal Henrico Missagi. Eles estiveram em nossa região reunidos com os empresários. Segundo Augusto, todo o oeste do estado de São Paulo se tornará mais competitivo tanto na exportação quanto na importação, beneficiando as regiões da Noroeste, Paulista e Sorocabana. É uma empresa Rumo Logística que resolveu investir na nossa região e dessa maneira eles resolveram reativar a malha ferroviária paulista. E dentro dessa malha faz parte a nossa ferrovia que liga Panorama, Marília, Bauru ao Porto de Santos. Então essa oportunidade que nós passamos a ter, o nosso grande objetivo é fazer com que a sociedade se una para que a gente possa encontrar soluções e aproveitar desse momento que nós estamos tendo um novo modal de transporte que possa baratear os nossos produtos e nos tornarmos competitivos, fazendo com que a distância que temos na nossa região para os grandes centros seja diminuída com o barateamento do custo do frete. O contrato da empresa Rumo, que venceria em 2028, ganhou mais 30 anos e se estenderá até 2058, com antecipação de investimentos da ordem de mais de 5 bilhões de reais nos próximos 6 anos.
processo em termos jurídicos, né, ele já está na sua etapa final. Foi nessa quarta-feira aprovado pelo Tribunal de Contas da União a prorrogação antecipada do contrato de concessão. Por que se deu isso? Porque a concessionária antiga ficou muito tempo sem investir, a linha se deteriorou, ficou inutilizável e a nova concessionária teria um prazo até 2028 só, o que não valeria a pena para ela investir o dinheiro. Portanto, ela pleiteou perante o governo federal uma prorrogação antecipada que teve um processo longo de debate, primeiro na Agência Nacional dos Transportes Terrestres, fase que foi vencida já há 1 ano e meio atrás, depois passou meio ano no Ministério dos Transportes e agora passou esse ano no Tribunal de Contas da União, que era o último órgão de controle a analisar a prorrogação antecipada, porque tem questões jurídicas delicadas e agora o único ato que falta é a assinatura propriamente dita da prorrogação antecipada pela concessionária, que é a Rumo Logística, e o governo federal. Então esse é o processo, isso deve acontecer, esse último ato. A gente esperaria que fosse esse ano, mas esse ano já está em dezembro, provavelmente no começo do ano que vem, e aí a concessão foi estendida até 2058, a empresa já vai começar a fazer os estudos mais detalhados para investir o quanto antes. Agora, em termos de impacto, pode-se dizer que é uma revolução econômica para a região. Eu posso testemunhar que em Brasília, principalmente o governo federal e os próprios ministros do Tribunal de Contas da União têm olhado para a reativação da malha ferroviária paulista, inclusive do ramal aqui da Alta Paulista, do ramal que é Panorama, Marília, Bauru, com um olhar estratégico para o país como um todo, para o escoamento da produção nacional, principalmente aquela que vem do centro-oeste do estado, que é uma porcentagem gigantesca do nosso PIB, e portanto a gente tem que saber se unir para aproveitar isso, para se dirimir os conflitos urbanos que a gente tratou aqui na reunião de hoje, mas se unir para aproveitar isso, né, para fazer onde forem melhores os entroncamentos com os outros ramais, para a gente conseguir, que é um sonho nosso, do deputado Reinaldo Augusto, meu e do governo federal, vejo que é também da gente fazer uma integração através do Porto de Panorama com um modal hidroviário que a gente pouco utiliza também no nosso país. Enfim, a gente abre-se um leque de possibilidades econômicas que vão demandar de nós criatividade e unidade para aproveitar da melhor forma possível. Mas com certeza é uma notícia que vai trazer para nós diminuição do custo logístico da nossa região, uma diminuição dos impactos ambientais do nosso transporte, enfim, uma melhor logística para tornar a região mais atrativa para quem quer empreender, para quem quer fazer negócio e para quem quer assumir os riscos que o empreendedor assume. Empresários da região estiveram presentes na reunião. Além de ouvirem as propostas apresentadas, também tiraram várias dúvidas sobre o projeto, mas todos foram unânimes em afirmar que o retorno do trem de carga vai baratear o escoamento da produção e facilitar a logística para os seus destinos finais. Vai facilitar muito, que vem uma concorrência, você não fica só com transporte rodoviário. Quer dizer, nós tínhamos no passado o transporte ferroviário que nos ajudava muito, muita matéria-prima e embalagem vinha por ferrovia. Hoje vai facilitar tipo exportação, porque hoje os containers vêm de Santos, via rodovia, virar por ferrovia, que você com um custo bem menor. Quer dizer, além de ter um segundo meio de transporte, você tem uma economia no transporte da logística. Para nós da indústria vem facilitar a nossa vida, tanto na importação quanto na exportação e mesmo no mercado nacional. Porque as nossas matérias-primas vêm em cima de caminhões, demoram demais, temos problemas de logística no Brasil todo, tá? Então ela vem facilitar a nossa vida da indústria. Na verdade, nos anos 60, nós tínhamos uma ferrovia modelo que realmente tentava resolver o problema logístico na linha da fome. Então, que é esse nosso ramal era tido como a linha da fome, né? Então, o que veio a resolver de lá para cá, com a desimobilização da ferrovia, foram as rodovias. Uma rodovia é caro, é risco, é uma série de coisas que impactam no custo Brasil. O custo Brasil é uma coisa que nós precisamos minimizar de qualquer jeito, porque esse custo Brasil que aí está não nos dá condição de trabalhar, competir com o chinês, competir com o japonês, competir com
pessoal da Europa não dá. Então nós precisamos minimizar custos. Não é somente você resolver o problema, as questões trabalhistas, as questões de impostos, mas nós temos principalmente a questão logística. E eu entendo que nós modernizando esse ramal e reiniciando essa operação, nós vamos ter uma vantagem competitiva muito grande. Porque nessa região que já foi lá atrás a linha da fome, nós estamos hoje produzindo muito. É a questão do amendoim, a questão da soja, do milho, do café e por aí afora. Então, a ativação dessa ferrovia é uma coisa extremamente importante para a nossa região e para o estado de São Paulo também. Qual o próximo passo? O próximo passo é aguardar a assinatura do convênio que o governo federal fará com a empresa e, a partir daí, trazer a empresa para que a gente possa dialogar e ir vendo tudo aquilo que ela pretende fazer, as reivindicações que queremos fazer, dentro do que for possível, na medida que for crescendo também o impacto da ferrovia dentro das nossas cidades. Há possibilidade de passageiros? Isso vai depender. A empresa atual não tem esse interesse, mas está aberto para qualquer empresário ou outras companhias que queiram ativar. Faz parte do processo a ativação do trem entre Campinas e São Paulo, porque a demanda por aquilo de passageiros que tem para sair de Campinas, do centro de Campinas e ir ao centro de São Paulo, com a Bandeirantes e a Anhanguera lotadas, está sendo viável e tem muita gente que quer utilizar da ferrovia. Tudo isso vai ser o desenvolvimento na medida que a gente tenha demanda e a gente tenha empresários que queiram investir. E veja a seguir, Univem inaugura polo EAD na cidade de Botucatu. Educação é para todos. Educação não tem barreira e muito. Mas agora em face, né? O mundo, estamos vendo aí, o mundo da informática. O que você espera de uma agência de marketing? Resultado? Consultoria? Análises? Na Eficaz você encontra tudo o que você precisa para fazer sua empresa vender mais. Somos uma agência certificada pelo Google. Temos o selo Google Partner Premier. Dê uma pesquisada nisso para você ver. Tenha uma parceria eficaz com uma equipe especializada em marketing digital e performance. Tudo isso para auxiliar no crescimento do seu negócio. Entre em nosso site www.eficazmarketing.com e acelere o seu negócio. Você já imaginou sua marca sendo impactada por todos os públicos? Star LED Publicidade em LED oferece essa possibilidade em 3 pontos da cidade, sendo um deles rodoviário, atingindo uma média de 70 cidades da região. Força, impacto e qualidade você só encontra na Star LED Publicidade em LED. www.starledpainéis.com.br. Vamos juntos conquistar o mundo, difundir amor, conhecimento, mais justiça e paz. Sonhar alto eu vou. O meu lugar é Cristo Rei, lado esquerdo do peito, educação e respeito, um futuro feliz. O meu lugar é Cristo Rei, lado esquerdo do peito, paz e conhecimento é o que eu sempre quis. O meu lugar é Cristo Rei.
A Daron do Brasil é uma empresa de aparelhos auditivos que está no mercado há 17 anos, se dedicando ao bem-estar da saúde auditiva, com uma estrutura completa, moderna e pronta para atender você. Aqui em Marília, você tem toda esta estrutura na nossa parceira e representante, a AudioClean. Temos aparelhos auditivos de todos os modelos, tecnologias e que cabem no seu bolso. Entre em contato e saiba mais. AudioClean, porque ouvir bem é viver bem. Consulte um otorrinolaringologista. Botucatu ganha a segunda unidade do Polo EAD no Univem. Além dos cursos oferecidos pela instituição, o polo local se diferencia por trazer o curso de Gestão de Produção Industrial, formatado para atender a demanda regional. A solenidade aconteceu na Associação Paulista de Medicina e contou com a presença de autoridades locais, empresários, reitor e pró-reitores da instituição, coordenadores e professores dos cursos, mantenedores e convidados. O reitor do Univem, Dr. Luiz Carlos de Macedo Soares, destacou que a instituição está expandindo seus cursos para os polos de educação à distância dentro e em breve fora do estado. Educação é para todos. Educação não tem barreira e muito mais agora em face, né? O mundo, estamos vendo aí, o mundo da informática. Né? Então, começamos ali durante 50 anos, mas está na hora. O mundo mudou. Diz assim, mudança, o Rio Monteiro. Ou muda, ou dança. E nós estamos mudando, sim, saindo do nosso raio de 30, 40 quilômetros para 200. E será assim para o ano que vem, inúmeros polos vamos abrir no estado de São Paulo e depois também para além de fronteira do estado de São Paulo. O objetivo é esse. A gente está no Univem já há um bom tempo e nós sabemos que o Univem é uma instituição bastante cuidadosa, cautelosa, que dá passos bastante estudados. E nesse momento a gente entende que nós já temos experiência para poder ampliar os polos, para poder levar esse trabalho tão sério, tão de qualidade que a gente tem feito. A expansão da educação à distância, ela vai ao encontro da necessidade de democratizar o acesso à educação. Então, quando o Univem deixa a cidade de Marília e começa a levar a educação para outras cidades, o que ela leva com isso é a mensagem de que estamos levando a educação para mais pessoas que possam ter acesso e que precisem ter acesso a ela. Segundo destacou o pró-reitor de Inovação e Desenvolvimento Institucional do Univem, Elvis Fusco, Botucatu, com seus 146 mil habitantes e com importante parque industrial e tecnológico, apresenta um ecossistema propício para a instalação do polo de educação à distância e valida todo o processo de expansão da instituição. Em 2020, o Univem vai entrar num processo de expansão muito grande de polos EAD e nós quisemos, nesse final de ano 2019, ter um polo de terceiro experimental e a cidade de Botucatu foi escolhida exatamente por isso que você falou. É uma cidade que está em franco crescimento, é uma cidade de referência na sua região, tem um ambiente de inovação muito consolidado, que é o Parque Tecnológico de Botucatu, que o Univem já mantém uma parceria há alguns anos, né, com o nosso Centro de Inovação Tecnológica, o CETEC Marília e o Parque. Então, essa cidade ela apresenta um ecossistema propício para a gente colocar um polo aqui com uma empresa parceira, de modo que a gente possa validar esse processo nosso de expansão numa cidade importante, uma cidade com uma população grande, uma cidade industrial, com grandes empresas. Aqui está a Irizar, uma multinacional espanhola, a Embraer, são grandes empresas que estão instaladas aqui e que faz todo sentido a gente trazer uma educação à distância com qualidade para formar talentos e profissionais para atender essa indústria aqui regionalizada. De acordo com o coordenador do Núcleo de Educação à Distância do Univem, Leonardo Botega, o objetivo é oportunizar aos alunos de Botucatu e região um novo conceito de educação, com metodologias ativas, certificações ao longo do curso e toda a infraestrutura do campus de Marília e do novo polo em Garça.
Nosso polo de Botucatu vai ser o referencial, vai ser um polo diferenciado, vai ser um polo utilizado como referência para a construção, para a instalação de outros polos na região, considerando o potencial industrial da cidade, o potencial de pessoas que precisam estudar, que precisam ter acesso a um ensino de qualidade e com a flexibilidade que o Univem EAD pode trazer. De acordo com o vice-reitor do Univem, Dr. Luiz Fernando Cardoso, os cursos à distância possibilitam levar o ensino de uma forma global. Eu vejo de uma forma peculiar. Eu acho que é a pegada da própria tecnologia que faz um desreferenciamento. O local não existe mais. Então, obrigatoriamente, nós estamos nos expandindo e nos abrindo. É um aspecto global que a tecnologia vem nos apresentar. Sabia que a contabilidade é uma ferramenta estratégica para o sucesso de sua empresa? Saiba como assistindo o entrevistado de hoje no Café com Pipoca com o contador Marcos Calil. Olá, Rogério. Olá a todos que acompanham o nosso Café com Pipoca, um quadro que visa inspirar você a empreender mais e melhor. E para isso eu sempre trago convidados muito interessantes, com muita experiência em empreendedorismo, que é o caso do meu amigo Marcos Calil, contador e empresário. Muito obrigado pela sua presença, Calil. Faz tempo, né? Faz muito tempo que eu sou convidado e às vezes nunca deu chance, eu sempre algum compromisso, e dessa vez, mesmo chegando ontem de um evento, eu falei, não, eu não vou furar dessa vez com o Toshio, até porque, modéstia à parte, a gente tem um respeito muito grande por você, pela tua pessoa, né? E até porque estamos juntos há muito tempo, né? Sim, desde que a Pops começou, né? Quando a gente era pequenininho lá atrás, o Calil Contábil esteve presente. Calil, conta um pouquinho pra gente, né? Como que é esse ramo? E vocês fazendo 30 anos agora, quais os desafios de quem empreende no ramo da contabilidade? Olha, eu acho que cada momento é um desafio. Eu comecei... Vamos dizer assim, como eu cheguei na contabilidade também é interessante, né? A gente às vezes chega em algumas profissões sem saber onde estava pisando. Eu lá atrás trabalhei com o seu Ricieri Mataruco, que acabou falecendo há pouco tempo, né? E a gente trabalhava numa representação local do Fundo Rural, e lá a gente praticava algumas coisas de declarações que são extracontábeis, né? Aquilo que a gente chamaria de declarações, informações acessórias, né? Obrigações acessórias, para ser mais claro. E para mim aquilo era contabilidade, e aí eu acabei ingressando no curso técnico de contabilidade no segundo ano. Ingressei no segundo ano, foi até um tormento, porque ingressei no segundo ano, todo mundo sabia onde estava, eu não estava, e até recebi ajudas de amigos na época, porque sempre tem um amigo, né? E esse eu guardo com muito carinho, porque naquele momento ele me apoiou, e aí a gente foi indo para a faculdade e coisas assim. Terminada a faculdade, eu já trabalhava na indústria asilo, e trabalhando na indústria asilo, eu tinha uma vontade muito grande de ir para a contabilidade, mas eu estava no departamento financeiro, e eu falo que o departamento financeiro e a contabilidade, elas andam muito junto. E no caso específico, até eu conversava com um amigo meu esses dias, que foi da indústria asilo. A gente da indústria asilo, naquela época, a gente era top, era assim, a gente estava muito avançado em relação às outras empresas, né? Pelos moldes que se vinha trazendo na época de inovação. Falando de inovação, nós estamos com inovação, mas a inovação é uma coisa constante. E lá na época, o financeiro e os diversos setores se interagiam para a contabilidade, numa unificação que para muitos era muito difícil, e naquela época a gente fazia. Que eram as épocas do Open Market, Open Market e Overnight. Então você tinha que ter informações, as informações eram muito lentas. De um dia para outro tudo mudava. Mas, então não conseguia, eu estava ali, mas não conseguia. Eu até falo para alguns amigos que eram da auditoria do Zilo, falando, puxa vida, eu queria ir lá, vocês não me deixavam, tal. Bom, a coisa foi fluindo e parece que a coisa não me empurrava muito para a contabilidade. Fui para o ramo de comércio atacadista, até que o Emir Castilho, né, que é meu primo, me levou para dentro do Delta, né? E dentro do Delta eu comecei a pegar um pouco das expertises da contabilidade, mais na prática, e o meu conhecimento, o meu embasamento teórico era bom, né? Então aí fiquei acho que uns 3 anos no Delta, e a partir daí a gente se junta, eu e o Zé Antônio, e constituímos o Planec naquele momento. Ficamos por 3, 4 anos juntos, mais ou menos isso, e depois eu comecei a seguir carreira solo. Então eu falo que meus 30 anos é justamente por isso, que eu conto de 89
até agora, porque eu tenho clientes que datam de 89, por isso a história. Toshio, desafios. A cada momento é um desafio. Foi um desafio na hora de abrir uma empresa, né? Você imagina você já com responsabilidades familiares, só que na época a gente não precisava de muita coisa, né? Era uma máquina de escrever, uma calculadora, uma mesa, os livros, os livros eram manuais, então fazia a gente poder empreender naquele momento. Foi uma atitude, vamos dizer, não vou dizer heróica, o termo é pesado, mas de coragem, foi, porque eu já era casado, entendeu? Então, saí do emprego para abrir um negócio próprio. Então, exatamente, já era um desafio. E sem ter recursos, né? Quando você tem recursos é mais fácil. Bom, feito isso, Toshio, para não se estender tanto nisso, vamos dizer que os desafios foram acontecendo a cada momento. O desafio para o contador é a cada momento. Nós temos, eu falo assim, o contador brasileiro talvez seja o ser mais preparado no mundo, porque em nenhum lugar do mundo tem uma contabilidade, não tem uma legislação tributária, né? Tributária, principalmente a legislação tributária tão complexa, né, quanto que nós vivemos nesse país. É um enxovalhar de normas e leis, decretos a cada momento. E com toda a questão que a gente tem hoje de interagir enquanto contador, atuando com empresas que não trabalham só no universo do estado de São Paulo, trabalha no Paraná, né? Empresas que constituem aqui com filial em Recife, empresas que estão aqui com filial em outros lugares, isso nos faz entender um pouco da legislação de cada estado, e isso é muito difícil. Se torna enriquecedor, é desafiador, e ao mesmo tempo isso traz também um conhecimento grande para a sua equipe, né? Uma equipe... Isso daí, talvez assim, é muito... A equipe é tudo. A equipe é assim, eu falo que não existe, até ontem lá no evento dos contabilistas, se citou muito, né, essa questão de ter uma equipe consistente. A gente não pode, você não pode ligar no meu escritório e falar, eu quero falar com o Calil, e o Calil não está lá e você não tem resposta. Você tem que ter pessoas que respondem, né? E para isso você tem que investir em educação continuada. Não existe outro meio dentro de uma empresa de contabilidade se não investir em educação continuada. Eu particularmente tenho o meu estilo. O meu estilo é sempre criar profissionais. Já criei muitos profissionais, né? Alguns me criaram e eu criei alguns já diversos. Processo de retribuição, até um ciclo positivo. Eu gosto muito de trabalhar com a figura do estagiário. Eu trago o estagiário, eu preparo o estagiário, eu dou conceitos para o estagiário dentro daquilo que eu quero. E isso me faz ter uma equipe forte. Eu considero que minha equipe é forte, já tive diversas equipes fortes, ela se recicla às vezes, mas eu acredito muito nesse fator. Educação continuada, com gente jovem, e eu acho que é isso que vai segurar a onda das empresas hoje, com todas essas mutações que estão havendo no mercado da contabilidade. Bom, a gente vai falar no nosso segundo bloco, né, para você que acompanha a gente nas redes sociais, acompanhe para a gente falar um pouquinho sobre os mitos, as verdades, os desafios da contabilidade presente e futuro agora com as novas tecnologias. A gente vai continuar agradecendo também a Home Cowork Marília, que cede este espaço e nos dá a oportunidade para a gente trazer tanto conhecimento como o de agora. Vamos terminando por enquanto por aqui, vocês nos acompanhem. Calil, um presente para você, uma pipoca Pops para a gente encerrar. Poxa, essa eu conheço. Muito legal, há muitos anos. Há muito tempo. Muito obrigado, de volta para os estúdios Cabral e continuem nos acompanhando. Tchau! O Visão de Mercado fica por aqui. Você pode ver as nossas reprises aqui mesmo e também em nosso site visãodemercado.com.br e também em nossas redes sociais. O nosso e-mail contato@visãodemercado.com.br. A todos vocês, uma excelente semana.
Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Univem, Centro Universitário Eurípides de Marília. Breda Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, construindo futuros. E Produtiva. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília, JDP Energia Solar. Transforme seu telhado em uma usina solar. Chalé Lanches, o melhor sabor da região. CM Seguros, seguro só com corretor de seguros. Azeitonapreta.com. Ferman, produtos que facilitam seu dia a dia. Centro Automotivo Porto Seguro Marília. Audioclean, porque ouvir bem é viver bem. Vidraçaria Amazonas, presente nos melhores projetos. Porte, uniformes corporativos. Rocha Contábil Marília. Pierucci Estúdio, produção musical e áudio publicitário. Matelar, confiança absoluta. JR Castro Serviços Automotivos. Cuidar bem do seu carro é só uma parte do nosso trabalho. Magnogás, revendedor autorizado com Cigás. Star LED, publicidade em LED. Sandrinho Games, venda e locação de games. Eficaz Consultoria. ZIF, no Esmeralda e Marília Shopping.